Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu sou o teólogo Cianuque Monteiro e você está acompanhando a série Heróis da Fé. E hoje nós vamos falar da biografia do evangelista Moody, Dwight Lyman Moody, influente evangelista do século XIX. D.L. Moody nasceu aos 5 de fevereiro de 1837 e faleceu aos 22 de dezembro de 1889. Infância e conversão. Dwight Lyman Moody é conhecido como um dos mais influentes evangelistas do século XIX, fundador do Instituto Bíblico Moody e da Moody Press. Quando seu pai faleceu, aos 41 anos, Moody tinha somente 4 anos. Jovem, mudou-se para Boston, indo trabalhar com seu tio em uma sapataria. Uma das exigências de seu tio era que Moody frequentasse uma igreja. Fez isso, mas sem uma decisão real para Jesus. No dia 21 de abril de 1855, em Kimball, seu professor de escola dominical achou que era hora de pedir que Moody assumisse um compromisso real com Cristo. Ele foi até a loja onde trabalhava e encontrou Moody empacotando sapatos e colocando-os nas prateleiras. O jovem já estava pronto para ouvir. Naquele dia, Moody tornou-se cristão. A partir dessa decisão, Moody começa sua carreira como evangelista. Sua escola dominical, em Chicago, chegou a ser a maior da época, alcançando a média de 650 pessoas, tendo cerca de 60 professores. A escola chegou a ser tão conhecida que o recém-eleito presidente Lincoln visitou e falou em uma reunião da escola em 25 de novembro de 1860. Evangelista, preocupado com a evangelização de crianças, estabeleceu a escola dominical para crianças nas zonas mais pobres da cidade. Em pouco tempo, havia mais de 1000 crianças, além de seus pais, frequentando semanalmente. O trabalho cresceu, transformando-se numa igreja. Foi após sua viagem à Inglaterra que Moody se tornou mais conhecido como evangelista. Nesse país, suas reuniões pareciam verdadeira tempestade. Sua pregação teve um impacto tão grande como a de George Whitefield e John Wesley. Em várias ocasiões, encheu estádios com capacidade entre 2 a 4 mil pessoas. Em uma reunião na Botanic Gardens Place, se ajuntaram entre 15 mil a 30 mil ouvintes, sempre aumentando nas reuniões seguintes. O mundo vivia o começo da industrialização com todos os seus problemas. Moody contextualizou sua mensagem e trouxe o evangelismo para os seus dias. Pregava um evangelho simples. Ele insistia que os homens colocassem suas riquezas e boas causas, como cuidar dos pobres, em áreas urbanas. Aplicou técnicas de negócio no planejamento evangelístico. Música, aconselhamento e acompanhamento faziam parte da abordagem organizada para atingir o coração das pessoas. Impacto. Quando retornou aos Estados Unidos, era comum pregar para 12 mil a 20 mil pessoas nas mais diferentes cidades. Seu último sermão fora pregado em 16 de novembro de 1889. Não queria competir com os seminários tradicionais, mas o isolamento dessas escolas com relação às pessoas comuns o perturbava. Por isso, em 1879, Moody fundou escolas que viriam a ser mais tarde o Instituto Moody. Seu objetivo era treinar comunicadores que pudessem levar a verdade simples de Deus às massas que precisavam dela. Sua preocupação com o social inspirou profundo compromisso ministerial. R.A. Torrey foi o sucessor de Moody como presidente da Moody Bible Institute, e a igreja que fundara passou a chamar-se Igreja Moody em sua homenagem. Um total de 500 mil preciosas almas ganhas para Cristo é o cálculo da colheita que Deus fez por intermédio do seu humilde servo Dwight Lyman Moody. R.A. Torrey, que o conheceu intimamente, considerava-o com razão o maior homem do século XIX, isto é, o homem mais usado por Deus para ganhar almas. Não é exagero dizer que hoje em dia
Muitas décadas depois de sua morte, os crentes se referem ao seu nome mais do que qualquer outro nome depois dos tempos dos apóstolos. Que ninguém julgue, contudo, que D.L. Moody era grande em si mesmo ou que tinha oportunidades que os demais não têm. Seus antepassados eram apenas lavradores que viveram por 7 gerações ou 200 anos no Vale do Connecticut, nos Estados Unidos. A 5 de fevereiro de 1837, de pais pobres, o 6º entre 9 filhos. Na história dos crentes, através dos séculos, não há crente que fosse no zelo menos remisso e no espírito mais fervoroso em servir ao Senhor desde a conversão até o dia da morte do que Moody de North. Quantas vezes depois o Sr. Kimball dava graças a Deus por não ter sido desobediente à visão celestial. Qual teria sido o resultado se não tivesse falado ao moço naquela manhã da sapataria? Era costume das igrejas daquela época alugarem os assentos. Moody, logo depois da sua conversão, transbordando de amor para o seu Salvador, pagou o aluguel de um banco, percorrendo as ruas, hotéis e casas de pensão solidária. Solicitando homens e meninos para enchê-lo em todos os cultos. Para a nação, a sexta-feira, 22 de dezembro de 1889, foi o dia mais curto do ano, mas para D.L. Moody foi o dia que clareou. Foi o começo do dia que nunca findará. Às 6 horas da manhã, dormiu um silêncio sono. Então os seus queridos ouviram-no dizer em voz clara: se isto é a morte, não há nenhum vale. Isto é glorioso. Entrei pelas portas e vi as crianças, 2 de seus netos já falecidos. A terra recua, o céu se abre perante a mim. Deus está me chamando. Então virou-se para sua esposa, a quem ele queria mais do que a todas as pessoas, a não ser Cristo, e disse: tu tens sido para mim uma boa esposa. No singelo culto fúnebre, Torrey, Scofield, Sankey e outros falaram à grande multidão comovida que assistiu. Depois, o ataúde foi levado pelos alunos da escola bíblica do Monte Hermon a um lugar alto que ficava próximo do chamado Round Top. 3 anos depois,
A fiel serva de Deus, Emma Moody, sua esposa, também dormiu em Cristo e foi enterrada ao lado do marido, no mesmo alto, onde permanecerão até o glorioso dia da ressurreição.